Olá, você tem acompanhado aqui no Notícias Agrícolas, produtores, principalmente daquela região norte ali do Paraná, reclamando muito sobre a estiagem, a falta de chuva lá naquela região e o comprometimento principalmente do milho safrinha. Afinal de contas, será que realmente é um comprometimento grave? Será que é uma situação que pode trazer consequências aí, prejuízos para o produtor? A gente decidiu perguntar para quem acompanha passo a passo aí toda a evolução da safra através de uma ferramenta bastante legal que é o CropView. A gente vai lá para São Paulo, onde está a Cristina Queiroz, da Rural Tecnologia. Aliás, Cristina já está aqui com a gente. Seja bem-vinda, Cristina. Obrigado mais uma vez pela participação. Essa preocupação dos produtores lá do norte do Paraná com a safrinha, com a falta de água para a safrinha, se justifica, Cristina? Seja bem-vinda. Boa tarde para todo mundo. Justifica sim, Alex. O norte do Paraná, pelo segundo ano consecutivo, está sofrendo com essa falta de chuva no milho e safrinha, e tem regiões que estão bastante penalizadas. Dependendo da data do plantio, pode se agravar. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente vai ver os detalhes, mas antes, vamos para dar uma olhadinha naquele mapinha seu que mostra o que vem de chuva, onde vai chover, onde vai ficar mais seco nos próximos dias. A avaliação vai de hoje até o dia 9 de maio, né, Cristina? É isso mesmo. Nós estamos aqui já na tela, aí para vocês verem. Esse mapinha do nosso fornecedor de meteorologia, que é a Oráculo, ele que alimenta o CropView, mostrando para nós que as chuvas estão concentradas no norte do país, mas também tem chuva em todos os 3 estados do sul, que é o Paraná, Santa Catarina, o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul bem a sul e a oeste do estado, assim, com alguma concentração de chuva em volumes até altos. Então a chuva está de volta no Paraná, então, Cristina? Está de volta, a chuva de volta no Paraná. Você vê que ela não é muita. Tá. Né? E se a gente olhar bem aqui, o norte do Paraná, ele não recebe muita chuva, está bem falhado. Tá, muito bem, mas de qualquer forma, eles já passaram por um período até longo de estiagem e muito se perdeu. A gente vai ver daqui a pouquinho na avaliação, na análise do CropView. Mas em relação às temperaturas, o que tem de mudança, Cristina? Então vamos lá, olha, continua quente, a gente pode ver pelas mínimas, aqui o Brasil inteiro continua quente, o sul do país é o único que está mais fresco, né? Em compensação, as máximas, elas já esfriam mais, elas cedem um pouco aqui no sudeste, né? E no sul, na região sul. Você pode ver que região sul aqui, as máximas chegando a 20 graus. O restante do país ainda com bastante calor. Muito bom. Se a gente andar um pouquinho com essa data, Cristina, um pouquinho mais para frente, muda o que em termos de chuva e temperatura? Alô? Parece que a gente perdeu aí. Cristina? Voltamos. Ok. Agora deu uma falhadinha aqui, mas eu estava te perguntando do próximo período, que vai do dia 29 ao dia 5 de abril, Cristina. Isso, 5 de maio, desculpa. Vocês. 29 de abril a 5 de maio. Ok. Isso, está aqui na tela para vocês. As chuvas, elas somem do sul do país, né? E ficam do centro-oeste para o norte. Observando aqui, vale um comentário, olha, Bahia sem chuva, né? A gente vinha acompanhando aí o João Batista falando do algodão, das chuvas que aconteceram, colocaram o algodão com perdas, né? Mas nós vimos aqui Bahia, eu vou voltar aqui, ó, 24 a 29, vocês podem olhar Bahia sem chuva, né? E os próximos 5 dias, até 5 de maio, Bahia também, olha, quase nada de chuva. É verdade. Isso significa que eles teriam uma certa tranquilidade com a colheita, é isso? Ao que tudo indica, sim. Ao que tudo indica, sim. Apesar do que choveu e das perdas que já aconteceram, parece que a chuva, ela some de lá. Muito bem. Cristina, e temperaturas? Temperaturas aqui, elas continuam, você vê que as máximas sul e sudeste continuam caindo, né? E as mínimas, elas continuam muito mais frescos só no sul do país. Ok. A próxima data, então, até 9 de maio, é isso? 9 de maio. De 5 a 9 de maio, nós vemos aqui que a chuva ela já distribui mais,
né, ela desconcentra um pouco, nós podemos ver que toda a região nordeste já um pouco sem chuva, o Tocantins também agora sem chuva, norte ainda recebendo, mas ela pulveriza bastante, Mato Grosso do Sul, Goiás, né, pouquíssima coisa para São Paulo, para Minas, e voltando, olha, Paraná com pouca chuva também, concentrando mais Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E mesmo assim, quando você olha no Rio Grande do Sul, não é uma chuva generalizada em todo o estado, né? Tem pontos do Rio Grande do Sul que vão ficar sem chuva, né? Muitos pontos sem chuva. Você vê que uma concentração maior aqui, bem na fronteira, no extremo sul, e o restante, a chuva bem distribuída. As chuvas indo embora, né? Elas fazendo a transição e passando realmente mais ao norte do país. O que é normal também para essa época do ano. E olha lá, o oeste da Bahia continua sem chuva, hein? Continua sem chuva. Então eu acho que foi mais um susto mesmo, né? E parece que agora elas já vão recuar. Muito bem. Em termos de temperatura, alguma mudança? A temperatura começa a esfriar, as máximas começam a ceder sul e sudeste, né? Ainda mais um pouco. As mínimas aqui nós vimos que esquentam um pouco mais, né? Então não parece que o frio ainda não está chegando. Muito bom. Vamos ver então o Paraná, Cristina. Vamos ver o que aconteceu, o que está acontecendo com a safrinha por lá. A gente começa mostrando um pouquinho da região norte lá do estado. Vamos começar com Londrina, pode ser? Vamos lá, olha, Londrina aqui, eu fiz um plantio cedo, talvez não tenha sido tanto a realidade da região, mas em 20 de janeiro, não safrinha aqui, uma cultivar safrinha com o ciclo de 130, para mostrar para vocês, olha, que realmente faltou chuva, né? A cultivar aqui sentiu, né? Tem um déficit hídrico aqui, nós chegamos a uma produtividade de 84%, ou seja, nós temos uma penalização aqui de 16% na produtividade. Estamos num momento, olha aqui, de 20 a 29, lembra? De volta de chuva. Então tem 45 milímetros aqui previstos para a região. Mas ajuda a recuperar, a parar com as perdas, né? Não recupera mais nada, né, Cristina? Exatamente, aqui não recupera, ele para de perder. Nós vimos que para os próximos dias tem alguma chuva ainda, né? Então ele para de penalizar. A mesma coisa, olha, olha o balanço hídrico aqui. Nós vimos que realmente a quantidade de chuva de janeiro para cá, ela está bem abaixo da média. Verdade. E essa barrigada aí, esse vermelhinho aí, é o que faltou de chuva para a lavoura, né? É o balanço hídrico aqui da necessidade dessa cultivar nos estados fenológicos, né? E essa distribuição, esse consumo de água versus temperatura, metabolismo da planta. Mas neste momento a gente vê aqui essa inversão. Historicamente, aqui na média dos últimos 10 anos, nós teríamos aqui um excedente hídrico e nós estamos com um déficit hídrico. Muito bem. E deve continuar assim, bem ajustadinho até o final da safra, hein? Tá muito regulado, né? O que nós vimos aqui até o final, olha, que teria um pequeno excedente que não acontece. Ou seja, a chuva está prevista numa quantidade menor do que aconteceria. Então, não é muito, os milímetros a cada 10 dias. Nós estamos falando do município inteiro, de uma média de municípios, não de uma coordenada específica. Então, realmente, aqui pode ter uma distribuição que não seja exatamente essa, né? Então, entrando em maturação já deixa de perder, mas até lá ainda faz falta água. Mas é um volume suficiente para manter o que já tem, né? Exato. Tá. Isso foi Londrina. Campo Mourão, como é que está a situação lá, Cristina? Campo Mourão, fiz da mesma forma. Plantio em 20 do 1, cultivar safrinha com 130 dias, olha só, para mostrar aqui, do mesmo jeito, aqui a perda é maior. Nós estamos caminhando, nós estamos no norte, né, Londrina, bem ao norte. Quando a gente fala em Campo Mourão, nós estamos indo sentido oeste do estado. Então você vê que aqui penalizou um pouco mais. As chuvas voltam, o volume aqui está mais generoso, né, contra 59 milímetros contra 45. Então as perdas também elas cessam com essas chuvas que estão prometidas até o final do ciclo, né? Aqui no balanço hídrico, nós vimos aqui, ela faltou, mas ela é mais generosa do que na região de Londrina. Realmente é uma situação fora da média, né? Abaixo da média, né? De chuvas abaixo da média. Exatamente.
Bom, Vamos... Cristina, você quer mostrar mais alguma coisa Não, eu estava indo para a próxima cidade, que eu é escolhi aqui. Doutor Camargo, certo? Exatamente, até porque já foi feita uma reportagem falando os produtores reclamando do que aconteceu, né? Isso, exatamente. E aqui eu queria explorar um pouco mais com vocês. Olha o que acontece aqui, nós estamos caminhando um pouco mais para oeste e olha como fica mais crítica a situação. A perda aqui ela é bem maior, nós já estamos falando de 26%. É significativo. Agora, Cristina, você fez o plantio, simulou o plantio no dia 20 de janeiro. Tá, mas o produtor pode falar, é cedo demais para essa região. Dá para a gente simular um pouquinho mais adiante para ver se muda alguma coisa? Vamos trazer aqui para 10 de fevereiro. Tá? Vamos ver. Olha só. Muda nada, hein? Até piora, né? Piorou bastante, né? Porque olha, nós estávamos com a produtividade em 74%, nós caímos para 68%. Aumentou o período que ficou sem chuva, né? Exato, porque aí, olha, nós temos aqui, a gente pega todo o final do desenvolvimento vegetativo, né? Na verdade, grande parte do desenvolvimento vegetativo entra em florescimento com bastante déficit hídrico. E mesmo que as chuvas voltem agora, né, a quantidade de chuva prevista para o próximo mês, ela é insuficiente para a frutificação. Então, aqui ainda a penalização continua. É verdade, é verdade. Nós colocamos aí 20 dias mais de plantio, né? Então, nós não estamos aqui em florescimento, indo para maturação. Aqui ainda passa pela frutificação e a penalização, ela continua acontecendo. Então, quanto mais tardio o plantio, mais penalizado está. Ô Cristina, mas Doutor Camargo é um município que costuma ter problema aí de veranicos? Eles têm essa falta de chuva, ou essa irregularidade das chuvas? Eu fiz aqui uma simulação a partir de 2008, contemplando os meses de janeiro, fevereiro e março, para a gente ver como é que o plantio se comporta. E ela é uma boa região de plantio, né? Excelente, né? Nós temos vários ciclos aqui, acima de 94%, 95%, 96% de produtividade. O que acontece é que vem alguns anos que realmente judiam do produtor. Nós temos 2009, que foi um ano bastante difícil, mas o que nós vemos aqui para a região é que 2018 também foi um ano difícil. Então nós estamos no segundo ano difícil da região. E vai se repetir, pelo menos é o que parece, né? Não tão ruim quanto 2018, mas um ano difícil. Ó. Quando a gente tem aí 45%, 46%, 47%, isso é potencial produtivo. Isso é produtividade, né? É calculado já. Para plantio, olha, quem plantou entre 11 e 20 de fevereiro de 2018, o clima aqui penalizou em 65%. 65% não, 45%. Já aconteceu, então? Já aconteceu. Isso aqui é dado observado. 2019 nós estamos trabalhando ainda com as previsões, mas 2018 é dado observado. Então, isso aqui é penalização acontecida. O que aconteceu em 2018? Você vai lembrar? Nós tivemos muita chuva no janeiro e fevereiro, dificultou tirar a soja, né? E depois atrasou o plantio do milho safrinha. Os plantios aconteceram mais tarde e as chuvas sumiram. Tanto que foi não só difícil, um desastre para o milho safrinha em muitos pontos, como tiveram muita dificuldade, porque não foi possível de plantar o trigo. Dá para relembrar, Cristina, como é que foi o ciclo em 2018? Dá para simular aí? Vamos lá, olha, eu vou mudar aqui o ano, eu vou deixar o 10 de fevereiro, ok? Uhum. Então, só estou trazendo para 2018, para a gente ver o que foi que aconteceu. Olha só, se você vê aqui no plantio, olha quanta água tinha aqui, olha, até 10 de março, estava chovendo muito, né? Olha, até 10 de março, até 20 de março, olha só. Como foi difícil achar janela para plantar. Uhum. Não é? E depois a chuva se recolheu, olha só. Mesmo aqui quem plantou dia 10 de fevereiro, nós estamos falando de uma produtividade de 49%. Muito perda pouco, de né? 50% só em fator de função clima. Metade da produtividade perdida praticamente por falta de chuva. Por falta de chuva. Você vê que as chuvas elas começam a voltar em junho só.
Faz então sentido a preocupação dos produtores por lá, hein, Cristina? Sem dúvida, porque eles estão no segundo ano em que o milho safrinha fica bastante prejudicado. Agora, com razão. Vamos. A gente deve estar. Tem muita gente que deve estar se perguntando, mas é uma situação generalizada no estado ou é um problema concentrado ali no norte, Cristina? Não, é concentrado. Eu dei um giro, né? Eu caminhei um pouquinho, fui mais para o oeste, né? Nós estávamos caminhando para o oeste, cheguei em Cascavel, aqui com o plantio em 20 de janeiro. Você pode ver que houve sim falta, mas ela não chega a penalizar da forma que penaliza mais ao norte. Ainda mantém uma produtividade boa, né? Ainda mantém uma produtividade. Eu vou trazer aqui, vamos colocar o 10 de fevereiro aqui, para ver como fica o plantio mais tardio. Olha só, tá vendo? Acaba até melhorando. Aumentando. Porque a falta d'água se concentra aqui no desenvolvimento vegetativo, entra em florescimento já recuperando. Isso é em Cascavel. Isso em Cascavel. Eu desci um pouquinho mais, caminhando ali para o oeste, bem ao sul, para Francisco Beltrão, plantio em 18 de janeiro, olha só. A produtividade aqui melhora ainda mais. Tem falta, mas ela não é tão significativa. Vou mudar aqui para 10 de fevereiro também, jogar um plantio mais tardio para a gente ver o que acontece. Olha só. Então está concentrado realmente ali no norte do Paraná. Essa falta de chuva que está penalizando bastante aí a safra. Muito bem. Bom, então tá aí a avaliação do CropView, confirmando, portanto, as preocupações dos produtores. Você que acompanha Notícias Agrícolas viu o produtor aqui reclamando, falando dessa falta de chuva lá na região e que isso trouxe consequências para a produção e realmente a gente está constatando que trouxe mesmo. Agora, tem uma possibilidade de volta das chuvas aí, no entanto, o que foi perdido não se recupera mais, né, Cristina? Exatamente. Não tem como voltar atrás, né? Eu vou até trazer aqui, vamos pegar do Dr. Camargo que a gente deu ênfase, vou voltar para o plantio para 10 de fevereiro de 2019, para a gente ver aqui a previsão dos próximos dias, olha. Você vê que nós temos umas manchas, ó, no dia 27 tem uma chuva aqui, né, de 17 milímetros, 28 também 22, depois ela some, voltam lá no dia 7 de maio, entre 6 e 7 de maio, alguma coisa em torno de 20 milímetros, bem pouca coisa, mas nós já estamos na época de que onde as chuvas começam a se recolher, né, no centro-sul do país, passando realmente as fases de transição, indo se concentrar no norte. E essa volta das chuvas, como a gente já frisou aqui, não refresca muito para o que já foi perdido, né? Não, ela não retorna. Para de perder. O que nós vimos em todos os casos, onde houve perdas, né, as perdas se estabilizam e para de perder. Mas para quem plantou mais tarde, né, vai depender do estado fenológico. Para quem fez um plantio mais tardio, né, ainda pode ter alguma penalização. Olha, aqui em Dr. Camargo, no plantio de 10 de fevereiro, você vê que nós estamos no momento que a chuva volta aqui perto de 50 milímetros, dá uma estabilizada. Depois sobe de novo, né? Depois ainda penaliza, porque tem toda a frutificação para acontecer. E com então, menos... Tem chuva, mas é um volume que não é suficiente para atender a necessidade da planta naquele estágio, né? Exatamente. Muito bem. Cristina, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Lembrando que o CropView tem lá uma ferramenta que você pode utilizar de forma gratuita em forma de teste, é isso, Cristina? É isso, ele tem uma versão gratuita que permite um único ponto de plantio. Só entrar em www.cropview.com.br, tem uma aba escrita experimente, você faz o seu cadastro, escolhe a lavoura, né? Nós temos aí para o milho, para a soja, para o trigo, para o feijão, então você pode escolher qualquer uma dessas opções, escolhe uma coordenada geográfica onde está a sua lavoura e ele vai te permitir uma data de plantio. E é possível ver um cenário igual esse que eu mostrei aqui para vocês.
E quando você contrata o serviço, você tem a possibilidade de fazer uma avaliação personalizada, inclusive, né, Cristina? Exatamente. Você pode trazer os dados coletados aí de chuva de cada talhão da lavoura, dá para trazer para o CropView, o balanço hídrico fica personalizado, a previsão vai para a sua coordenada geográfica, você pode colocar todos os seus talhões e tem acesso ao simulador para ver safras desde o ano 2000, como é que elas se comportaram e o que o clima anda fazendo na região. Legal. Cristina Queiroz, obrigado pela sua participação. Semana que vem a gente volta em mais alguma região do Brasil para a gente avaliar e analisar o que está acontecendo com a safra, Cristina. É isso aí, eu que agradeço. Um bom final de semana para vocês. Um grande abraço. Para você também. Cristina Queiroz, Rural Tecnologia, comentando com a gente a situação lá no norte do Paraná e os produtores preocupados com razão em relação à safrinha, segunda safra de milho.